E olha, eu posso dizer para vocês que já temos testemunhos para contar, viu? Deus tem atuado assim de forma poderosa. E eu digo para vocês, irmãos, vida de intercessor que realmente intercede não é fácil. O inimigo, ele tenta oprimir a gente de todas as formas, né? Eu tenho lido todos os pedidos que chegam. E, querendo ou não, a gente precisa estar preparado espiritualmente para enfrentar, né, os desafios e entender os desafios que os irmãos estão vivendo. Então, para mim, tem sido uma experiência muito linda. Bom dia, com alegria, minha irmã Simone Costa. E estamos aí formando a equipe de intercessores, está sendo uma bênção. Eu quero pedir para vocês, irmãos, que estão entrando, não compartilhem a tela de vocês. Essas mensagens, elas são gravadas. E quando você compartilha a tela, quem está falando, o nosso pregador, no caso, não fica com a tela cheia. Não é isso, irmão Joab? A gente Mas já precisa... foi resolvido daqui, pastor. Eu já consegui desabilitar a função, tá tranquilo. Só pode legal. ficar à vontade aí. Legal. Porque esse negócio de compartilhar, se eu compartilho minha tela e você compartilha a sua, divide muito e termina não captando bem aí todo mundo, né? Mas, irmãos, são 6 horas da manhã, sejam todos bem-vindos, sejam nossas irmãs aí. Olha, a maioria que participa conosco do PG Online são mulheres, viu? As mulheres sempre levando a dianteira, e eu vejo que são irmãs guerreiras, são pessoas que estão vivendo aí experiências espirituais tremendas, desafios, né? E louvado seja Deus por isso. Temos aí um grupo de homens também participando desse movimento, mas não somos a maioria. Os homens aqui são a minoria. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria muito, irmãos, se a gente tivesse um tempo para apresentar todos os pedidos de oração que nós temos, mas não dá. Nem naqueles vídeos que nós estamos fazendo ali, 9 da manhã, meio-dia e 15 horas da tarde, não dá. Nós estamos apresentando os nomes e pedindo ao Senhor que interceda pelos pedidos que estão sendo feitos, tá? E aqui neste momento, esse primeiro momento do nosso PG, nós oramos e depois nós fazemos alguns pedidos, podemos ter até algum testemunho também, mas o tempo é curto. É somente 1 hora que nós temos de reunião, de encontro. Então, tudo isso vai, assim, dificultando para que a gente tenha mais tempo para conversar. Mas dos irmãos aqui presentes, tem alguém que gostaria de apresentar o seu pedido, ou um pequeno testemunho? Tem que ser coisa curta, irmãos, para a gente poder conseguir, né, ouvir várias pessoas. A irmã Maria de Lourdes levantou a mão. Irmã, por favor, se você quiser participar agora, fica à vontade. Bom dia para todos. Bom dia. Eu gostaria de pedir para vocês que orassem pelo meu irmão. Ele está passando por uma fase complicada, está sendo caluniado de algo que ele não fez, e eu queria que vocês orassem por ele. O nome dele é Cícero, que Deus possa dar liberdade para ele, porque ele está sendo caluniado de uma coisa que ele não fez, e eu gostaria que vocês orassem por isso. O nome dele é Cícero. Sim, minha irmã, sim, vamos orar. É Cícero o nome do seu irmão, né? Cícero. As piores coisas que tem é a questão da calúnia, né, gente? Não é fácil. Temos alguém mais que queira participar neste momento aqui? Levanta a sua mãozinha. Temos alguns pedidos sendo escritos. Doraci Oliveira e Ellen Santos. Vamos lá, irmã Doraci, a senhora primeiro. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que orasse pela minha saúde. Eu estou com uma dor na perna e que não descobre o que é. Dói muito a perna, é insuportável. Às vezes eu gritar de dor. Passo noites e noites sem dormir. Eu gostaria que orasse por mim, Nossa. por favor. Vamos orar, sim. Irmã Ellen, por favor, é sua vez agora. Bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiramente pelas orações, mas eu queria dizer que
Eu estava há algum tempo sem falar com meu pai, por uma situação bem delicada que aconteceu entre nós, e Jesus veio trabalhando no meu coração e no dele, para que nós pudéssemos nos reconciliar. Eu tive um coração de pedra bem duro quanto a essa reconciliação. Em Ezequiel, Deus falou para mim que ele ia tirar meu coração de pedra e ia colocar um coração de carne. E em poucos dias, porque eu estava bem dura quanto a isso, e em poucos dias, depois que eu coloquei o pedido na lista de pedidos, Deus trabalhou comigo de uma maneira grandiosa e nós nos reconciliamos nesse final de semana, nesse sábado. Amém, minha irmã. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Muito Olha que obrigada testemunho pelas lindo. orações. Amém, amém. Quem é o próximo, irmãos? Nós temos alguns minutos ainda para os pedidos e a intercessão. Eu gostaria de pedir aos irmãos, em primeiro lugar, bom dia a todos. Irmã Nasa, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pedir oração pela minha família, especialmente pelos meus filhos, que não são da igreja, mas no momento eu peço especialmente pela minha irmã Sônia. Ela está com depressão, ela sente fortes dores, já foi ao médico várias vezes, e está esperando agora uma consulta dia 2 com o reumatologista, porque o médico falou que ela tem fibromialgia, mas ela sente muitas dores, ela trava o corpo, fica muito mal. Então, que os irmãos pudessem orar por ela, e em especial também pela minha filha Alice, meu genro Douglas, que são professores de educação física, mas não estão atuando, eles precisam voltar a dar aulas. Que Deus venha abrir uma porta de trabalho para eles, que eles retornem às atividades deles, que está trabalhando, mas é em outra área. Que Deus venha abrir porta de trabalhos para eles. É o meu pedido e meu agradecimento. Amém. Amém, minha irmã Nasa Almeida, obrigado. Quem que é o próximo, meus irmãos? Sou eu. Bom dia a todos. Bom Que dia. Deus abençoe sempre. Irmã Luísa Araújo, bem-vinda. Amém. Que Deus abençoe sempre pela primeira vez Amém. que eu Amém. entro nessa sala. Eu acho que é a primeira vez que eu achei lá no grupo do PG, no link. Que Deus abençoe sempre a vida de todos e que Deus venha assim atender cada pedido feito nessa sala. Amém. Amém. Meu pedido eu pedi a Deus e a vocês que orei por Sofia, minha neta, de 16 anos, que passa por uma ansiedade forte, e também por mim, que Deus ia me dar saúde para eu vencer toda a dificuldade, que o Senhor sabe de todos. Amém. Quando a gente passa por dificuldade, só tem Ele para andar e só tem Ele para resolver. Só agradeço. Amém. E que Deus nos dê um dia de luz, um dia de paz, que cuide de Neto onde ele estiver, cuide da Josiane, da Sofia, Isabela, Lorena, Lívia e todos aqui da sala. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, vamos para o próximo pedido aí, próxima apresentação. Bom dia, Bom dia. sou Cleonice, aqui de Mojuí dos Campos, no Pará. E já estava participando do grupo, mas é a primeira vez que participo assim. E gostaria que vocês orassem pela minha mãe. Ela já tem uma boa idade, já vai fazer 82 anos, e ela tem problema de diabetes, pressão alta, ela não enxerga direito, mora comigo, né? Faz as coisas dela, mas do mais ela precisa dos filhos. E apresentou agora uma dormência nela, ela sente dormência no corpo, nos pés, nas mãos. Eu gostaria que vocês orassem, tá? Por ela, para que Deus agisse, né? Venha agir na saúde dela, para que ela possa ter uma velhice assim, sem muitos problemas, muitas dores, né? Porque ninguém gosta de ficar com dor o tempo todo, né? Então, orem por ela, o nome dela é Doraci, tá? Muito obrigada. Vamos orar sim, obrigado, minha irmã. O próximo na lista aqui, nós temos espaço para mais 4 pedidos, irmãos. Vamos lá. Eu posso Sim. pedir
Eu quero fazer um bom dia a todos. Eu Bom quero dia. fazer um pedido de agradecimento, né? Que eu estava com o meu esposo na UTI, ele estava com um tumor na cabeça, tirou 8 tumores, entubado, e Deus tem operado na vida dele. Hoje ele conseguiu, ontem desentubou, ele não ficou com nenhuma sequela, tá consciente e tudo. Ainda tem a parte motora, mas o médico disse que isso com os passar dos dias vai voltar. E que essa nova oportunidade que Deus tem dado para ele, que ele possa se voltar para Deus, né? Amém. Ele disse que antes dele ir para o centro cirúrgico, ele disse que queria ser curado para ser um vaso novo, né? Olha, Ele possa se manter firme na fé, né? amém, minha irmã Adriana. Puxa, estamos orando por vocês aí, que bom, né? Ter essa resposta aí por parte do Senhor, amém? Amém. Obrigado, viu, por seu testemunho. Alguém mais, irmãos? Eu queria Sim. um bom dia com as bênçãos de Deus e batismo do Espírito Santo dele nas nossas vidas. Amém. Irmão, eu queria que orasse pela minha família. Ok, irmã Maria Minha Lúcia. família, minha saúde. Eu tive um câncer de pulmão, fui curada. Uhum. Mas estou tomando um medicamento está me deixando muito fraca. Eu fico altos e baixos. Mas eu honro a Deus, porque Ele é misericordioso. Amém. Ele tem me ajudado a viver melhor do que mereço. Amém. E eu preciso me fortalecer cada vez mais. E Ele tem me fortalecido. E quando a gente pede oração, porque para fortalecer mais ainda, né? Sim. E também, eu também tenho uma casinha em Salvador. Eu estou morando no Rio com a minha filha. Uhum. E eu tenho uma casa em Salvador, eu estou resolvendo os problemas lá, que a água era um prédio e, graças a Deus, meu Pai, o Senhor está me concedendo o direito de eu colocar minha água. E eu oro para que quando, lá em Salvador, a Embasa for olhar, esteja tudo dentro das normas dele e eu não tenha mais complicação nenhuma. Amém. Esse é meu pedido, esse é meu agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, minha irmã. Temos mais dois passos. Eu quero falar, pastor. Sim. Agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas. Peço oração pelos meus netos, Josué, Jonathan e Gabriel e Lara, que estão afastados do caminho do Senhor, que eles possam voltar para os braços de Jesus. E pela igreja que eu frequento também, aqui eu moro em Igarapé, Pousada del Rei, que posso orar por nossa igreja, que está muito vazia, que os irmãos que saíram possam voltar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, irmã. Vamos com o último pedido, viu, irmãos? Não podemos mais por causa do tempo. Quem é o próximo? Bom dia. Gostaria de fazer pedido. Uhum. Sim, minha irmã. Porque está amanhecendo o dia e eu gostaria de pedir oração pela Vitória Helena. Ela é minha neta e ela passou a noite vomitando e eu vou levar ela agora no hospital. Eu creio que seja dengue. A febre dela está muito alta. Já dei um banho frio nela, já estou fazendo compressas de água fria nela para diminuir. Como já está claro, eu vou sair agora e eu estou sem internet, então eu não vou poder acompanhar vocês. Mas eu peço oração por ela. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Pessoal, olha, são muitos pedidos. Deixa seu pedido ali no chat, tá? A nossa equipe vai estar copiando, vai estar gravando e nós vamos estar intercedendo, irmãos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui a presença do pastor Igor Rocha,
Pastor, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, te use ao explanar a palavra. Este movimento começou não faz muito tempo e hoje nós temos pessoas de diferentes lugares aqui do Brasil e do mundo participando, e tem sido para nós um motivo de bênçãos, de inspiração, estar com esse culto toda terça-feira, das 6 às 7, tá bom? Nós queremos fazer uma oração e depois já quero lhe passar a palavra, pastor, tá? Aí você termina aí com as suas apresentações e que Deus te use poderosamente mais uma vez nesta manhã, tá bom? Amém. Vamos fechar os olhinhos e vamos orar, irmãos. Querido Pai, em pouco tempo aqui nós ouvimos muitas coisas. Nós ouvimos necessidades, ouvimos testemunho e sabemos que nos sentimos pequenos, Senhor, diante de tantos desafios. Mas nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos que o Senhor ouve as nossas orações. Seus ouvidos estão abertos, Sua mão está estendida para nos ajudar. Assim como a nossa irmã Adriana deu testemunho ali da melhoria do seu esposo, da forma como o Senhor tem operado um milagre ali na vida dela. Ele está lá no Hospital CC Camargo, lá na Liberdade, em São Paulo. Eles são de Ourinhos, e o Senhor tem colocado intercessores, pessoas para poder ajudar espiritualmente a minha irmã, e o Senhor tem colocado a sua mão que cura sobre o esposo dela também. Que assim aconteça com tudo que está acontecendo, Senhor, com aqueles pedidos que estão sendo feitos. Eu me lembro agora do pequeno Daniel, que tem 12 anos, está com câncer, está começando uma batalha, e agora que o Senhor possa atuar também na vida da irmã Vera Lima, que é a mãe, e desse jovenzinho. Senhor, queremos entregar o pastor Igor nas tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez, venha nos abençoar durante essa jornada, que o Senhor se faça presente no nosso meio. Nós te pedimos estas bênçãos, Senhor, e entregamos cada um de nós no teu altar, cada vida, cada intercessor, cada irmão que está participando deste movimento nas tuas mãos, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meu pastor Igor, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Pastor, só me lembra, por favor, quanto tempo eu tenho aqui? Meu querido, você pode ir aí até 10 para 7, tá bom? Perfeito, perfeito. 10 para 7. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. É muito bom compartilharmos a palavra do nosso Deus. E quantas bênçãos nós conseguimos encontrar em sua palavra, através do Evangelho. Deus, ele deu diversas revelações para que nós pudéssemos nos encontrar com ele. Ele nos dá a possibilidade de nos encontrarmos com ele através da natureza. Sabia disso? Eu já fui missionário em um país muito distante daqui. Eu já fui missionário na Índia. E quando eu morava na Índia, em algumas regiões específicas, nós tínhamos a proibição de ler a Bíblia. Nós não podíamos ler a Bíblia publicamente. Então, imagina só, para você conseguir ler a Bíblia, você tinha que ficar dentro de um ambiente privado. Poderia ser numa escola, poderia ser numa casa, mas se por acaso lesse na rua, aí você poderia correr o risco de ser preso, você poderia correr o risco até mesmo de ser morto pela comunidade, não dá para saber. E houveram alguns momentos em que eu não tinha acesso à Bíblia, e Deus, ele se comunicou comigo através da natureza. Legal, não é? Deus, ele pode se comunicar com você através da natureza. Deus, ele também pode se comunicar com você através de um sermão. Deus, ele pode se comunicar com você através de um testemunho, através de um louvor. Mas existe algo chamado revelação especial. E o que é a revelação especial? Jesus Cristo. No momento em que Jesus, ele vem a essa terra, e ele começa a falar os ensinamentos referentes ao reino de Deus. Quando ele veio estabelecer um reino aqui nessa terra, um reino que para muitos era um reino de ponta cabeça, um reino completamente diferente. Quando ele veio a essa terra e ele pregou o evangelho e foram escritos os 4 evangelhos, essa é a revelação especial de Jesus Cristo.
Eu sou de Recife, Pernambuco, sou pastor aqui na União Centro-Oeste Brasileira, então você agora vai ouvir um sotaque um pouquinho diferente do que você talvez tenha costume de ouvir. Eu sei que tem pessoas de diversas partes do Brasil, mas sempre é um pouco diferente ouvir o sotaque recifense, porque tem muita mistura nesse sotaque. Mas isso não importa, porque o sotaque que nós queremos ouvir essa manhã é o sotaque do Espírito Santo em cada coração. E ele vai traduzir a cada coração específico. Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Esse evangelho ele nos traz diversos ensinamentos e histórias incríveis. Mas para mim, a história do Monte da Transfiguração é uma história que mudou a minha mente completamente, porque ela traz uma lição simples, porém completamente profunda, que nós precisamos aprender com urgência a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Só para introduzir um pouco você, imagina que crianças, elas se espelham muito nos adultos. É ou não é verdade? Isso é natural. Eu tenho um filhinho pequeno aqui, meu filho ele tem 1 ano e 8 meses, Ian, o nome do meu filho. E é natural, às vezes eu chego do trabalho um pouco cansado, eu tiro o terno, coloco assim na mesa, eu tiro o sapato, coloco em algum lugar, e de repente a gente olha, o Ian ele coloca os pezinhos pequenos dele dentro do sapato, e ele começa a andar pela casa, no mesmo usando o meu sapato, e ele fica falando, papai, papai. E aí às vezes ele quer pegar o terno e colocar, porque ele se espelha no pai, ele quer ser parecido com o pai. A criança naturalmente, ela tenta copiar aquilo que está vendo. Então nós falamos algumas palavras, ele tenta copiar, ele tenta falar essas palavras também. E as crianças também, quando vão crescendo um pouco mais, elas começam a assistir algumas coisas, ouvir histórias, e elas começam a replicar essas histórias. Então, às vezes, a criança fala de um super-herói, às vezes, a criança fala de algum personagem, e isso também acontecia, independente da época em que houveram crianças nessa terra. Também acontecia nos tempos bíblicos. Mas o que acontecia com a criança judia, especificamente, ou a criança hebreia? Eles ouviam muitas histórias a respeito de personagens da Bíblia, grandes profetas, grandes patriarcas. Esses personagens, esses homens e mulheres, eram histórias muito repetidas. E existia 2 personagens especificamente que as crianças amavam repetir essas histórias. E esses personagens eram Moisés e Elias. Moisés e Elias. Então imagina que a criança, ela sempre ouvia a história de Moisés e de Elias. Eles cresciam e eles gostavam de repetir a história de Moisés e Elias. Imagina as crianças indo brincar ali em grupo, e um dizia, eu sou Moisés, outro dizia, eu sou Elias. E eles ficavam repetindo essas histórias. Então, eram 2 figuras que marcavam muito para aquela sociedade. E exatamente essa introdução vai trazer uma força maior para o que esse texto aqui está querendo dizer. No Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, verso 1, diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, aos irmãos Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Então aqui já tem algo de especial nesse momento. Os 12 não foram convidados. Já parou para pensar? Os 12 não foram convidados. Foram convidados apenas 3 dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. Jesus convidou apenas 3 em particular. Então, ele chamou os 3 no canto assim e disse, olha, vamos ali subir no monte. Então, esse momento já era um momento especial para Pedro, para Tiago e para João. O mestre, o Messias, ele nos convidou simplesmente para caminhar com ele, os outros não estão sabendo. Imagina Jesus convidando você em uma ocasião especial. E o verso 2 vai dizer assim,
e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para o sol. No ano passado teve um eclipse solar, em que a lua passaria na frente do sol. E não é fácil olhar para o sol, na verdade, não é nem recomendado. E algumas pessoas começaram a explicar como que era que você, qual era o tipo de filtro que você tinha que usar para conseguir olhar ali para o sol. Imagina o rosto de uma pessoa brilhante como a luz do sol. Eles já conheciam Jesus, eles já caminhavam com Jesus, já comiam junto com ele, já conversavam com ele. E Jesus é 100% homem e 100% Deus. Só que agora ele estava com uma imagem completamente diferente, o seu rosto estava brilhando tão forte como a luz do sol. Então significa que eles não conseguiam sequer olhar para o rosto de Jesus. Estava brilhando muito. E o verso 3 vai dizer assim: e eis que lhes apareceram, olha só quem aparece, Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Queres que farei aqui 3 tendas? Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E agora o texto traz algo que eu considero muito forte. O texto fala assim, o verso 5. Falava ainda ele, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Ou seja, uma nuvem brilhante, né, ficou em volta deles. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, o que é que a voz dizia? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E o verso 6 diz assim, ó, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus. Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Então, olha só que cena, gente. Para os discípulos, para Pedro, para Tiago e para João, talvez esse fosse o momento mais incrível de suas vidas. Talvez fosse o momento mais incrível de tantos outros momentos que eles tiveram com Jesus. Jesus estava transfigurado na frente deles. Jesus estava com as vestes e com o rosto brilhando como o sol. E de repente, quem é que aparece? Aparece Moisés e aparece Elias. E Pedro era um homem corajoso e às vezes um homem que falava em muitos momentos em que ninguém queria falar. Lembra da cena, Jesus caminhando sobre as águas, os discípulos achavam que era um fantasma, eles estavam assustados porque tinha uma tempestade, muita chuva, eles não conseguiam enxergar direito. E aí depois Jesus se aproxima, eles veem que é Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro diz, Senhor, ele resolve falar, ele diz, Senhor, deixa eu caminhar até você. E ele estava ali sempre falando, tem um outro momento em que vão cobrar impostos a Jesus, mas Jesus não precisava pagar impostos porque ele era um descendente de Davi. E naquele período a tradição dizia que os descendentes de Davi não precisavam pagar impostos, mas quem é que abre a boca para falar? Pedro. Ele sempre dava um jeito de querer falar. Agora imagina uma cena como essa. Jesus brilhando, a ponto de que não dava nem para olhar para ele. Aparece Moisés e aparece Elias. Eu imagino Pedro levantando a mão assim, ó, e querendo falar. E o que é que ele fala? Senhor, esse momento aqui ele é muito bom. Eu não quero sair desse momento aqui, Senhor. Se eu pudesse, eu ficava morando aqui nesse monte. Eu não quero sair desse momento porque ele está bom demais. Eu não sei se você já foi para um culto, ou de repente um acampamento, ou um congresso, um lugar onde você estava assim, entre os seus irmãos, você olhou, não quero sair daqui, está parecendo um pedaço do céu. Eu não sei se você já viveu um momento em que parecia um pedaço do céu,
um momento que estava tudo bem, um momento que estava tudo lindo, e você queria ficar preso nesse momento, com a família, com os amigos, eu não sei. Mas Pedro, ele queria ficar preso naquele momento, porque para ele aquele era o momento mais incrível da vida dele. Só que ele comete um erro. Ele fala assim, ó, Senhor, esse momento aqui é muito bom, esse momento é muito incrível. Então eu tive uma ideia, Senhor. Eu vou construir uma tenda. Ou seja, ele vai construir um abrigo. Ele vai construir um local para morar. Só que ele diz assim, ó, eu vou construir uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. O que é que Pedro estava fazendo? Sem perceber. Ele estava dizendo que Jesus, Moisés e Elias estavam no mesmo quê? No mesmo patamar, no mesmo nível. Ele estava colocando Jesus na mesma posição de Moisés e de Elias. Mas Moisés e Elias são criaturas de Deus. E Jesus é o próprio Deus. E em alguns momentos da nossa vida, nós podemos também errar esse nivelamento. Às vezes nós queremos alcançar algum momento. Nós queremos buscar alguma coisa. E às vezes nivelamos essas coisas no mesmo nível de Jesus. Eu não sei se em algum momento da sua vida você deu prioridade às suas finanças. Você colocou as suas finanças na frente da busca a Deus. Eu não sei. Eu não sei se de repente você já colocou a sua saúde na frente da busca a Deus. Ou talvez você colocou a sua segurança primeiro e depois a busca a Deus. Em alguns momentos, às vezes, nós colocamos até mesmo a nossa família na frente de Deus. Quando, na verdade, Jesus Cristo ele deve ser sempre o primeiro. E quando Pedro fala isso, a Bíblia diz que ele ainda falava, ou seja, depois que ele deu a ideia, ele continuou falando. E aí o que acontece? Uma nuvem luminosa aparece. E Deus, o Pai, ele fala. E sabe o que é que ele fala? Ele fala assim, ó, esse é o meu filho amado. Ele não fala Moisés, ele não fala Elias. Deus também ama Moisés, Deus também ama Elias. Mas ele está falando assim para os apóstolos, ei, presta atenção. Vocês precisam focar. Vocês precisam olhar. Vocês precisam seguir a Jesus. Primeiro Jesus. Primeiro Jesus. Tem muita bênção acontecendo em volta? Não importa. Primeiro Jesus. Tem muita coisa ruim acontecendo em volta? Não importa. Primeiro Jesus. Ah, pastor, é muita luta. É sofrimento. Esquece isso. Eu sei que a dor vem, eu sei que a gente sente. Mas o foco, primeiro, é quem? É Jesus. Ele diz assim, ó, esse é o meu filho amado. A ele ouvi-o. Porque quando eu entendo que Jesus é o filho amado de Deus, que a ele eu tenho que ouvir, as demais coisas vão fluir e acontecer de acordo com a vontade dele. E, meus queridos irmãos, não existe vontade melhor do que a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em nossa vida, que está cuidando de nós, que está nos guiando. E um momento como esse, nos primeiros horários do seu dia, você está vindo buscar, através dessa reunião, a presença de Cristo. Isso já é uma demonstração de que você está... Amém. Isso já é uma demonstração de que você está buscando primeiro Jesus. E de que as outras demais coisas, elas vão acontecer de acordo com a vontade dele. Porque você o primeiro, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a partir daí, vai te guiando. Quando Deus fala isso, a Bíblia diz que os discípulos foram tomados de grande medo e eles caíram sobre terra. Isso acontece várias vezes na Bíblia, quando as pessoas se deparam com a imagem de Deus. As pessoas se deparam com a glória divina.
eles caem no chão porque eles não conseguem suportar a glória divina de forma física. E como pecadores, logo caem. E esse momento, ele acaba se tornando um momento muito incrível para os discípulos. E Jesus, ele faz um pedido bem difícil para Pedro, para João e para Tiago. Lá no verso 9 ele diz assim, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus. Ele dá uma ordem, ele diz assim, ó, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então ele diz assim, ó, sabe tudo isso que você viu acontecer? Você não vai contar para ninguém. Eu imagino que esse deve ter sido um pedido muito difícil para Pedro. Logo Pedro gostava tanto de falar, não é? Logo Pedro gostava tanto de comunicar suas ideias. Jesus diz assim, ó, ei, você não pode falar o que você viu aqui no mundo. Você tem que ficar em silêncio até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Nessa ocasião aqui, eles nem sabiam que Jesus morreria. Eles nem saberiam que ele ressuscitaria, muito menos. Então, eles ficaram sem entender. Mas eles obedeceram a Deus. Em alguns momentos, Jesus, ele vai nos dar uma ordem. Ele vai nos dizer alguma coisa que a gente não vai entender. Meu Deus, por que aqui está acontecendo? Eu não entendo por que está acontecendo. É para ficar sem entender. Eu não entendo porque o Senhor ainda não me deu essa bênção. Espera. É para ficar sem entender. Mais para frente, quando acontecer o que deve acontecer, você vai entender. Aí você vai olhar para trás e vai dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de confiar em Ti. Eu confiei, eu esperei. E aconteceu. Às vezes, nós podemos ficar presos em momentos incríveis da nossa vida. Pedro, ele achava que aquele momento, lá no Monte da Transfiguração, era o momento mais incrível da vida dele. Tanto que ele pediu, meu Deus, eu quero ficar aqui. Quero construir uma tenda aqui. Mas esse não foi o momento em que ele verdadeiramente se encontrou com Jesus. Eu fui um missionário na Índia, como eu comentei com vocês. E quando eu estava lá na Índia, a gente tinha uma certa dificuldade quanto à alimentação. A alimentação na Índia ela é uma alimentação muito diferente. Então, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu comia a comida dos indianos. E muitos daqueles indianos, muitos não, basicamente todos os indianos, eles se alimentam muito com arroz e legumes. E eles colocam muitos temperos na comida. E para mim, como brasileiro, em uma cultura completamente diferente, me alimentando de coisas diferentes, aquela comida, com o tempo, ela começou a me fazer mal. Então, isso me trouxe problemas no estômago, problemas no intestino, e eu precisava me alimentar um pouco melhor. Então, eu resolvi tentar encontrar alguns recursos financeiros. E a gente não tinha recursos financeiros suficiente para comprar comidas diferentes, além daquelas que os indianos já comiam. Então, eu pensei, eu vou tentar falar com algumas das pessoas que estão me ajudando a me manter aqui na Índia, mas eu também não queria incomodar essas pessoas, então eu pensei assim, eu vou ligar para os meus pais e vou ver se eles conseguiriam me ajudar com um pouco de recurso financeiro. Mas antes de ligar, eu vou fazer uma oração. Aquele dia ali na Índia era um dia completamente comum. Eu tinha passado por momentos incríveis ali na Índia. O dia em que eu cheguei, o dia da despedida. Tiveram dias que eu conheci pessoas novas. Tiveram dias que nós fizemos passeios ali na Índia para lugares diferentes. Houveram dias em que vivemos experiências incríveis, mas nenhum desses dias foi tão especial como um dia completamente comum na minha rotina lá como missionário na Índia. O que eu fazia lá como missionário na Índia? Eu era pastor auxiliar em uma pequena igreja adventista que nós temos lá. Então sempre ore pelos nossos irmãos de outros países também. E eu também era pastor, eu também era professor de inglês em uma pequena escola
que nós temos lá na Índia, uma escola adventista. E eu pensei assim, olha, antes de falar com os meus pais, eu vou orar, vou falar com Deus. E eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu preciso me alimentar melhor, Senhor. Então, por favor, me ajuda. A oração foi essa. Não foi uma oração longa, não foi uma oração profunda, foi uma oração simples. Simplesmente aquilo que estava no meu coração. Eu abri o coração e falei uma frase simples, Senhor, preciso me alimentar melhor, então, por favor, me ajude. Eu me levantei da oração. No momento que eu me levantei daquela oração, o meu celular tocou. E eu fui olhar e era uma mensagem no Facebook. E quando eu olhei aquela mensagem, era um textão gigantesco. Eu não li o texto inteiro, mas eu li a última frase. E sabe o que é que a última frase dizia? Dizia assim, Igor, não se preocupa com mais nada. Estou enviando dinheiro só para você se alimentar. Pensei, não é possível. Foi no Amém. momento que eu levantei da oração. Quem me Glória mandou a essa Deus. mensagem? E aí eu fui ver lá quem tinha mandado uma mensagem. Era uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi aquela mulher na minha vida. Pensei, meu Deus, quem é essa mulher? Estava escrito lá, Denise, o nome da mulher. Eu liguei para ela. E ela começou a me contar a história. E ela dizia que ela era uma brasileira e ela foi morar na Alemanha. Há muitos anos atrás, ela mora na Alemanha. E ela trabalha lá em um hospital. Ela recebe muito bem. E essa mulher, por amor ao evangelho, ela envia dinheiro em euro, né, ela mora na Alemanha, ela envia alguns euros para ajudar missionários ao redor do mundo. E como é que ela seleciona esses missionários? Ela ora e pede para Deus revelar para onde ela tem que mandar o dinheiro. Olha só o amor dessa mulher pelo evangelho. Ela não é uma pessoa famosa. Você não vai encontrar entrevistas com ela por aí. Ela sozinha, ela não fala para ninguém. Ela pega alguns recursos financeiros, ora e diz, Senhor, para onde eu tenho que enviar? E ela começa a enviar para missionários ao redor do mundo. Lá da Alemanha, ela é brasileira e mora na Alemanha. E ela falou assim para mim, ó, Igor, há 3 anos atrás, eu tive um sonho. Eu sonhei com o mapa da Índia. E naquele sonho que tinha um mapa, tinha um X na parte de cima da Índia, ali no norte da Índia. E no sonho, Deus falava assim, ajude nossos missionários que estão em Bihar, na Índia. Bihar é aquela região lá do norte. E aí, no sonho, ela entrava no mapa e ela via um indiano que falava em português. E aí ela acordou do sonho e pensou, tem que ajudar os missionários que estão lá na Índia. Deus mandou eu ajudar os missionários que estão na Índia. Mas tinha um indiano lá que falava em português. E aí ela ficou curiosa. Ela foi na internet e pesquisou qual era a região da Índia em que as pessoas falavam em português. E ela viu que no sul da Índia tinha uma pequena ilha chamada Goa, em que lá alguns indianos falavam em português. Mas aí não batia com o sonho, porque no sonho o X estava no norte, não estava no sul. Estava na parte de cima do mapa, e não na parte de baixo do mapa. E aquilo se passou um tempo, até que no ano de 2018, que era o ano em que eu estava lá em missão na Índia, alguém enviou um vídeo de um canal para ela. É o canal Camelo na Agulha, que é o meu canal que eu tenho no YouTube. E aí disse aquele pastor que enviou aquele vídeo para ela, falou assim, olha só, esse rapaz aqui que está fazendo missão na Índia, o canal dele é bem legal. Quando ela assistiu o vídeo, ela me viu, ela pensou, tá aí o indiano que fala em português. Não sei se você percebeu, mas eu pareço um pouquinho com o indiano. Quando ela me viu, ela lembrou do sonho que teve há 3 anos atrás. Ela disse, o indiano que fala em português. Aí ela procurou onde eu estava, e onde é que eu estava? Na cidade do sonho que ela teve. Exatamente onde estava o X. E aí ela mandou mensagem para mim no Facebook. E era exatamente o momento em que eu estava me levantando da oração. Há 3 anos atrás ela teve um sonho e estava me mandando uma mensagem. Glória. Aquele dinheiro, gente, deu para eu me alimentar muito bem. E aquele dinheiro foi tanta bênção que deu até para reformar a escola e ajudar muitas crianças indianas naquele lugar. O que é que eu quero dizer com isso? Deus, ele tem respondido a sua oração antes mesmo de você orar. Amém. Seu Deus, ele é um Deus que te acompanha.
É verdade, pastor. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Amém. Ele não se cansa. Ele está o tempo inteiro com os olhos abertos. Mas os olhos abertos de Deus estão olhando para você. Amém. Glória a Deus. Deus, ele está acompanhando toda a sua rotina. Ele está com você no dia a dia. Então você não precisa esperar momentos incríveis. De maneira nenhuma. Vai ser na rotina do dia, em um momento simples, em um momento comum. Assim como eu estava em um momento completamente comum naquele dia lá na Índia, como missionário. E eu tive vários momentos incríveis, mas foi num dia simples, num momento comum, na rotina do dia a dia, que Deus deu a maior experiência que eu tive ali na Índia. Amém. Glória a Deus. Quando Pedro, ele desce daquele monte, e ele tem que guardar aquele segredo, ele acha que aquele momento foi o mais incrível, mas não foi. Depois que Jesus morre, antes de morrer, ele nega Jesus. Jesus morre, ressuscita. Pedro, ele se encontra com Jesus na praia. E qual que era a profissão de Pedro? Pedro, ele era o quê? Pescador. Não existe ninguém que conhece o mar melhor do que um pescador. Pedro, ele olha para o mar, ele já sabe se o mar está secando, se o mar está enchendo, ele olha para o vento, ele sabe se vai dar peixe, se não vai dar peixe, ele sabe se vai vir uma tempestade, se não vem uma tempestade. O encontro mais incrível que Pedro tem com Jesus é na praia. É no local onde Pedro já conhecia. É um local onde vivia tendo a rotina do Pedro. Não foi em cima de um monte, um lugar onde Pedro quase nunca ia. Foi na praia, onde ele já conhecia. E Jesus olha para Pedro e a Bíblia diz assim, ó, depois disso eles comeram. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Deus disse, e disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? A Bíblia diz assim, ó, Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É num momento simples, em uma praia que Pedro já conhecia desde a sua infância, na frente de uma fogueira, comendo, na rotina, em que Pedro tem o mais verdadeiro e profundo encontro com Jesus. E ele percebe que todas as suas máscaras caíram. Ele olha para Jesus, Jesus não está transfigurado, Jesus não está com o rosto brilhando como o sol, ele está com o rosto comum de ser humano, mas com um olhar de amor para Pedro. E quando Pedro olha para aquele olhar de Jesus, sincero, ele devolve sinceridade para Jesus e diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Esse é o momento em que Pedro ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. E daqui em diante, nós vemos as coisas incríveis que Pedro fez, sendo usado por Deus. Meus queridos irmãos, é na rotina do nosso dia a dia. É no momento mais simples do nosso dia a dia. É naquele lugar que a gente já conhece. Às vezes dentro da sua casa, às vezes nesse bairro que você mora desde a sua infância, às vezes no trabalho, eu não sei, mas em um local completamente comum, que nós vamos ter os nossos encontros mais profundos com Deus. Naquela oração sincera, simples, oração do dia a dia, em que você vai simplesmente abrir o seu coração e dizer, Paizinho, aqui está a minha vida, Senhor. O Senhor já me conhece, o Senhor sabe o que tem acontecido com a minha vida, o Senhor sabe que eu te amo. E é nesse momento simples, comum, não vai ser em um grande congresso, ou em um grande treinamento, ou com o sermão de um grande pregador. Vai ser um momento simples, só você e Deus. Somente você e a palavra, no momento simples da sua vida, em que você vai ter os encontros mais profundos com Deus.
Amém. Amém, amém. Meu Deus. A mensagem final dessa mensagem Amém. é que você possa sempre lembrar que Jesus Cristo, ele caminha contigo na rotina mais simples da sua vida. Quando você, às vezes, menos espera. Quando você menos se lembra, às vezes. Naquele dia mais simples e corriqueiro. Às vezes, no momento em que você ora uma oração simples. Ou no momento em que você chora, sozinho, ninguém vê. Quando você se tranca no quarto ou corre para um banheiro para chorar. Jesus Cristo, ele está lá. Ele vê, ele te ouve. No momento mais simples do teu dia. Ele diz assim: meu filho, minha filha, falta um pouco. Eu estou voltando. E eu já estou respondendo a sua oração. Antes de você ter orado, eu já estou preparando. E eu já estou respondendo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que ele está junto conosco. Até nos momentos mais simples do nosso dia. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Pastor Deus, Dias, glória a Deus. eu oro, Amém. o senhor ora, como a gente faz? Amém, amém. Pastor Igor, que bênção, que mensagem poderosa. Irmãos, puxa, Deus tem nos abençoado muito. O pastor vai orar com a gente agora. Pastor, se pudesse lembrar de alguns pedidos que foram feitos, aquela avó parece que saiu com a neta que está passando mal, né? Deus possa guiá-la no médico certo ali. Irmãos, louvado seja Deus, tá? Que nos momentos mais simples da nossa vida, nós tenhamos as maiores experiências com o Senhor, experiências espirituais, experiências que vão nos edificar e nos preparar para os embates da vida, né? Para os grandes desafios que a vida nos apresenta. Pastor Igor, não se esqueça de orar quando se lembrar por esse grupo, por esse movimento, PG Online aqui, tá bom? E muito obrigado, viu, pastor, pela mensagem, pelo tempo. E ora para a gente, intercede diante do Senhor por esses irmãos, tá bom? Nós estamos com uma lista hoje, pastor, de mais de 700 pedidos de oração. E nós estamos ali clamando ao Senhor e já estamos ouvindo respostas, né? Estamos vendo aí milagres sendo feitos, tá? Amém. Amém. Deus abençoe. Despede-nos aí em oração, pastor. Pastor, ore por minha filha Sara, para que ela volte para o Senhor. Foi adventista de berço e hoje está afastada. Okay. A Aline Salazar está melhorando, graças a Deus. Vamos orar então. A minha sogra Edith também teve melhoras do AVC. Eu agradeço pelas orações. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos, Deus, nesse momento em especial, primeiramente, te agradecer, porque aqui nós estamos com vida, Senhor. O Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus das respostas, o Senhor é o Deus que nos ama e cuida de nós. Louvado seja o teu nome, porque nós estamos aqui, ainda com a oportunidade de alcançarmos a tua graça. Amém. Senhor Deus, são muitos os pedidos de oração, alguns também agradecem. Existem questões de saúde, existem questões espirituais, e nós cremos, Senhor, que muitas dessas trilhas que nós temos que trilhar nessa terra, questão de doença, questão de fé, essas trilhas, elas só serão trilhadas pelos passos da oração. Amém. É o que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse canal de ligação direto com o Senhor. Obrigado porque a gente pode simplesmente, Paizinho, fechar os olhos, juntar as mãos e falar contigo, diretamente com o Criador de todas as coisas. Amém. Maravilhoso Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós somos fracos e somos falhos, e nós queremos que o Senhor olhe para nós com misericórdia. Então, não nos deixa cair e nos conserva nesse caminho que a Bíblia diz que é um caminho estreito, mas é um caminho que leva à vida eterna. E agora, Senhor, humilhados diante de Ti,
nós queremos clamar por nossas vidas, Senhor. Nós queremos clamar por nossa família, Deus. Por favor, recebe mais uma vez em tuas mãos de amor a nossa família, aqueles que moram conosco, seja também, Senhor, com aqueles que estão distantes, seja com aqueles, Senhor, que nesse momento estão em hospitais, seja com aqueles que talvez estejam em presídios, ou em presídios físicos, outros que estão aprisionados em prisões espirituais. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Vai libertando cada um deles, Senhor, de acordo com a tua santa e boa vontade, Deus. Vai visitando cada um deles de acordo com aquilo que o Senhor deseja, quer, acha melhor, para que nós possamos, Senhor, muito em breve testemunhar que através das nossas orações o Senhor nos ouviu, o Senhor fez o melhor. Amém. Meu Deus, permanece conosco também nesse dia. Faz, Senhor, com que esse dia seja um dia de bênçãos. Faz com que esse dia seja um manancial, seja um dia tranquilo, um dia em que recebamos boas notícias, Senhor, de acordo com a tua santa e boa vontade. E nos dá um dia em tua santa paz, em tua santa companhia. Mas que nós não possamos nos esquecer, Senhor, que o Senhor está conosco até mesmo nos momentos mais simples da nossa vida, em que ninguém está vendo, em que ninguém está olhando, mas o Senhor está lá, porque os teus olhos estão nos acompanhando. O Senhor não dorme, Deus. Não deixa nossa fé desfalecer, não deixa nós nos esquecermos, para que sempre possamos ter a certeza de que o Senhor nos guarda, Deus. Também quero te pedir, Senhor, pelo derramamento de teu Santo Espírito, Senhor. Sem o teu Santo Espírito, nós não conseguimos fazer nada, a gente não consegue nem ter fé em ti se não for o teu Santo Espírito. Então, por favor, Senhor, envia de maneira poderosa o teu Espírito sobre a vida de cada um aqui presente nessa reunião, sobre cada família aqui representada, para que o Senhor possa voltar também muito em breve sendo usado por nós, porque nós possamos ser usados por ti, na verdade, e que o teu Santo Espírito possa nos usar e nos capacitar para que possamos também compartilhar essa mensagem de amor e de esperança através daquilo que o Senhor quer que nós façamos e falemos. Então também derrama o teu Santo Espírito para que, com poder, nós possamos também testemunhar. Nós te pedimos e te agradecemos sem nenhum merecimento, mas no doce e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Igor, muito obrigado. Meus irmãos, temos uma jornada esplendorosa hoje diante do Senhor. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal. Precisamos chegar a 1000 inscritos para começarmos a fazer a transmissão lá no YouTube. Os nossos sermões, eles estão ficando gravados ali no YouTube. Depois você pode rever os sermões que aconteceram, tá? E eu quero desejar a vocês um bom dia. Pastor Igor, aquele abraço, meu querido, tá? Papai do céu te abençoe. Temos algumas pessoas que estão entrando agora ali na sala. Se você quiser ficar um pouquinho para a gente conversar, eu tenho que encerrar, daqui a pouco vai começar uma reunião aqui onde eu estou. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, Maranata, que o Senhor venha logo, e um bom dia com alegria, né? É o momento agora da gente se despedir, sim. Bom dia, pastor, com alegria. Bom dia a todos, eu vou precisar dar uma corrida aqui, Deus abençoe vocês, até mais. Eu compartilho na minha linha de transmissão o link desse grupo, das terça-feira de manhã, porque na terça-feira nós não temos programação na sala 57. Então, eu estou compartilhando o link desse grupo e, com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Amém. 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 Também sou da Bota o link do grupo do canal do YouTube para a gente poder compartilhar aqui na Bahia. Vamos sim, meu irmão Rogério Medeiros. Um abraço, meu querido. Que possamos encher, possamos ser batizados com o Espírito Santo de Deus e a obra possa ser avançar. Amém. Em nome de Jesus, meu irmão. Amém. Um abraço a todos. Até a próxima terça, se Deus quiser. Nós vamos estar juntos de novo para continuar recebendo bênçãos. Amém.